Eu fiquei preocupado, com medo de quebrar o ritmo dos trabalhos de segunda-feira, mas os irmãos foram muito sucintos. Muito obrigado pela habilidade dos pastores na condução das homenagens. Vocês foram muito habilidosos. Nós ganhamos aí ainda 20 minutos para pregarmos a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a seguir. Em alto e bom som, toda a igreja lendo no 3. 1, 2, 3. Eterno Deus, te louvamos por tua palavra, dá-nos entendimento e iluminação, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é notório que todos conhecem. É a revelação do Senhor em um momento de dúvidas crucial, tenebroso na vida do apóstolo João. João, o evangelista, um dos 12, que foi chamado pelo Senhor, e também foi escolhido no ciclo de amizade dos 3, Pedro e Tiago. João era um trio que fazia parte da intimidade maior de Cristo. Então, além dos 12, depois dos 12, ele tem mais intimidade com 3, e nem eu nem você tem nada a ver com isso. Não me faça outra pergunta, porque eu não vou saber responder. Por que Jesus fez isso? Eu não sei. Ele é que sabe de tudo. Tem perguntas que nós fazemos na Bíblia que nós não teremos resposta nunca. Quando chegar no céu, ao lado do Senhor, nós vamos ter muito tempo para perguntar. Porque se você não tiver tempo em 1 milhão de anos, não se preocupe que vai ter 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 1 bilhão de anos. Você uma hora vai chegar perto dele e vai dizer: eu queria chegar perto de ti. Dizem que alguém muito preocupado, quando chegasse no céu, o que aconteceria? Porque diz que tem uma ceia, vai ter uma ceia no céu, e a mesa deve ser muito grande, muito grande, muito grande. Como é que eu vou chegar perto dessa mesa e ficar perto do Senhor? Em uma oração, ele ouve a voz de Deus dizendo: não te preocupe, porque eu sou maior do que a mesa. Então, a eternidade não é o suficiente para revelar a grandeza, o amor e o poder de Deus, porque a presença do Senhor
será sempre o suficiente. Deus não deixará de amar mais e nem menos quem está no céu e quem está no inferno. Entenda o que eu vou dizer. Deus não deixará de amar mais ou menos quem está no céu ou no inferno. Pastor, Deus continua amando quem está no inferno. Continua amando quem está no inferno. O lugar que tem mais crente do mundo é no inferno. Por que, pastor? Porque quando chega lá todo mundo se converte. Só que não tem mais jeito. Lá todo mundo crê, lá todo mundo aceita, lá todo mundo diz: oh, era aqui que eu não queria vir. Os crentes estavam certos. Então o lugar que tem mais crente onde é? No inferno. Porque quando chega lá todo mundo crê que Deus é o Senhor e o Salvador. Só que não tem mais jeito, porque Deus é justo. Deus continuará amando da mesma forma que está no inferno, pastor? Sim, da mesma forma. Pastor, eu lhe faço uma pergunta: e os meus parentes que não vão para o céu, que estarão no inferno e eu no céu, eu vou lembrar deles? Sim, você vai lembrar deles, sim. Eu vou sofrer, pastor? Não. Por quê? Porque no céu não tem sofrimento. A presença de Deus é o suficiente. Eu não entendi muita coisa, pastor. Eu vou lhe explicar melhor. Você está no templo, cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, sentindo a presença de Deus. Tu lembra de um boleto que tem que pagar amanhã? Depois que passa a emoção, que enxuga as lágrimas, eita, tem um boleto. Mas no céu, a alegria é constante, é constante, é constante, é constante, é constante, é constante, é constante. Não tem mais boleto e nem parente para você lembrar e sofrer dele, sofrer por causa dele. Então, meu irmão, aceite Jesus logo, se converta logo. O tempo de se converter é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E João está nessa situação. Dizem os historiadores que ele foi lançado em um grande tacho de azeite fervendo em alta temperatura. E quando jogasse João dentro daquele tambor de óleo fervendo, ele ficaria igual um tocinho de porco em alta temperatura. Imediatamente ele morreria asfixiado e ficaria frito. Mas quando jogam João dentro do tacho de azeite, o azeite quente não dá nenhum efeito em sua vida, em sua pele, e ele fica intacto, igual o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente na Babilônia, igual Daniel na cova dos leões. Deus esteve com eles e os guardou e os protegeu. E agora o que faremos com João, o evangelista? Lance-o na ilha de Patmos, porque lá ele não pode escapar. Se ele tentar fugir, ele será engolido pelos crocodilos, e se ele tentar fugir pela mata, ele será comido pelos ursos e pelas onças e pelos leões. Então ele vai morrer lá, ele vai ficar velho lá e vai morrer lá. Ele está condenado à morte. É exatamente nesse contexto de esperar a morte, de uma condenação dos homens, está lá João na ilha de Patmos, e de repente o Senhor resolve fazer uma visita para ele. Aleluia. E João não estava nem aí se ele ia morrer comido por um leão ou por uma onça. Ele estava beijando mesmo, era conhecer e chegar perto de Cristo lá na eternidade. E é nesse contexto que o Senhor se revela a ele e o arrebata até o terceiro céu, leva o seu espírito e lhe mostra coisas grandiosas, revelações grandiosas e ricas sobre o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Amém? Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Cristo, ele pede que João escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e ele manda para cada igreja um recado importante. Eu gostaria em poucos minutos de tirar algumas palavras do versículo 5 do capítulo 2. Para que voltar? Como voltar?
E qual a primeira atitude? Olha o conselho de Cristo. Olha o que eu encontrei nesse texto: lembrar, arrepender e voltar. 7 cartas endereçadas a 7 igrejas da Ásia Menor. No conteúdo de cada carta, há a direção das qualidades positivas de cada igreja. Se você ler e se você acompanhar a leitura das 7 cartas, elas são endereçadas e são enviadas. Endereçadas e enviadas é a mesma coisa para os pastores, para os líderes de cada igreja. Cristo mostra qualidades positivas de cada uma, mas Jesus descreve os pontos negativos e dá advertência. Porque o Senhor, se você for escrever a minha biografia, você não vai colocar meus defeitos. Ler biografia de homens, de heróis da fé, é algo magnífico, porque lá os escritores não colocam que eles puxavam o cabelo da mulher, que eles empurravam a mulher, que a mulher batia nele no cabo de vassoura, que tinha briga dentro de casa. Eles não escrevem essas coisas. Porque, irmão, todo mundo passa por problemas. Ninguém é herói. Nós somos pecadores, irmão, carentes e necessitados de Deus. Se cada um aqui tiver uma oportunidade essa noite, todo mundo dirá: lá em casa eu tenho um grande problema. Então use esse problema para ficar mais perto do Senhor. Entenda que Deus está no controle de tudo e que tua vida está nas mãos dele. Continue orando, continue buscando, porque defeito todos temos. Não olhe para mim como herói, olhe para mim como um ser humano perdoado por Deus, que está sujeito às mesmas falhas que você. Pastor, o que você está dizendo isso? Porque nós estamos andando juntos, de mão dadas, vamos caminhar para o céu. Tu cai e eu te levanto, eu tropeço e tu me levanta, e juntos vamos caminhar para o céu, em nome do Senhor Jesus. E quando Cristo, ele fala das qualidades positivas e exorta sobre as negativas, ele diz que o defeito da igreja de Éfeso, o único probleminha dela, que era gravíssimo, era ter deixado o primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor, abandonou. Éfeso defendia com muito zelo a verdade por um tempo, e por esse tempo ela se firmou no pilar da verdade e no pilar do amor. Quando o tempo passa, que a frieza chega, ela deixa de se firmar no pilar do amor e se firma apenas no pilar da verdade. Opa! Então você ser crente em casa, estar em casa, dizer que é crente, aqui eu dirijo a minha oração, aqui eu busco meu Deus, eu não preciso de igreja. Você está errado, irmãozinho. Você está até firmado no pilar da verdade, mas do amor não. Porque quando você está firmado no pilar do amor, você se preocupa com o seu próximo, você se preocupa com a sua igreja, você se preocupa em interceder, você se preocupa em amar, você se preocupa em congregar, você se preocupa em ler Bíblia, você se preocupa em jejuar, você se preocupa com o povo de Deus. Entenda, a igreja é um corpo. É um corpo. Agora imagine esse corpo de capim. De capim, porque a minha comparação é de roça mesmo. Preste atenção para os irmãos entender que a minha linguagem é bem simples. Eu não tenho linguagem acadêmica. Eu falo bem simplesinho para os irmãos entenderem o recado. Suponhamos que aqui seja um corpo de capim. Se lá naquele canto começar um incêndio, o fogo começou, corre lá e apague. Porque se você não apagar, o teu corpo será queimado. Quando o vizinho vai queimar o mato, ele chama o dono da outra roça e da outra quinta e do outro pasto e diz: faz o teu acero bem grande, chama muito homem com bombas de água e vamos colocar o fogo contra o vento. É assim ou não é?
para que o fogo não venha invadir a roça do vizinho, o pasto do vizinho, e o rebanho fique sem alimento. Quando a igreja deixa de amar, ela não se importa com o vizinho. Eu por mim, irmão, que morra, tu está desviado faz dia, irmão. Tu te converte, rapaz. O problema alheio também é teu. Nós somos um corpo, nós somos membro desse corpo, e se um membro sofre, todo o corpo sente. Então, se a fumaça começou bem aqui, corre e apaga, joga água, porque se o fogo subir, a floresta incendiar, tu vai ter um prejuízo enorme. Então, se você vê o seu irmãozinho com problema, ore por ele, irmão. Ajude ele, irmão. Porque dizem que quando você vê a barba do vizinho pegar fogo, coloque a tua dentro de água, encharca ela com água, porque o fogo também está vindo por perto de ti. Ela precisa estar encharcada para não incendiar. Deus tem esse cuidado com a igreja. Por que que Cristo diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te? Ele tem interesse que sua igreja viva uma vida ilibada e cheia de amor por Ele. Aleluia. Por um tempo ela se sustentou com os pilares da verdade, depois abandonou o amor e apegou-se somente ao pilar da verdade. A advertência que a igreja recebe é composta de 3 ações que ela precisa praticar. Cristo mostra 3 ações que a igreja precisa praticar dentro de uma advertência. A primeira ação é lembrar. Lembra-te. Anteriormente, essa igreja se sustentava sobre os pilares da verdade e do amor. Agora ela tenta somente com o pilar da verdade. Então ele diz: lembra-te. Diante disso, diante dessa confiança, diante dessa repreensão dada pelo Senhor, temos 2 opções. Agora o negócio vai pegar bem aqui. Nós temos 2 opções diante dessas advertências. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quais as opções que eu tenho, pastor? Qual? Preste atenção. Eu tenho 2 opções. Permanecemos, continuaremos sendo repreendidos por Deus, reprovados por Deus. Essa é a opção. Eu tenho a opção de continuar repreendido por Deus. Eu tenho a opção de continuar pecando, mas tenho a opção de voltar. Aleluia. Eu tenho a opção de arrepender ou permanecer sendo repreendido pelo Senhor. O Senhor requer arrependimento de seus filhos. Ele quer que reconheçamos que nos rebelamos contra Ele. Ele é digno da nossa obediência. Aleluia. O que Deus requer da igreja de Éfeso é o que Ele quer para a igreja em Santa Luzia. Arrependa, volte e pratique as primeiras obras. Você sabe por que a frieza lhe abraçou? É porque você deixou primeiro de começar a ir para a escola dominical. Deixou de ir um domingo, deixou de ir o segundo domingo, e tu foi achando bom dormir até tarde.
e você não foi mais a EBD. Os ensaios da tarde de domingo, você gostava o dia todo, você também sumiu de lá. No evangelismo você não aparece mais. Da oração você sumiu. E no culto só quando tem fé. Eu tenho uma notícia ruim para ti. E tem outra boa. A ruim é que você pode permanecer ruim. E a boa, pastor, é que você pode lembrar que você pode melhorar. Porque Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para a sua igreja. Amém? Quando o crente deixa de orar, quando o crente deixa de ler Bíblia, quando o crente deixa de se congregar normalmente, ele começa a ser abraçado pela frieza. E eu vou fazer algumas perguntinhas para os irmãos aqui. Não me respondam, por favor. Fique com você e a sua consciência, porque Deus sabe se você está mentindo ou não. Faltam apenas 5 meses para terminar o ano de 2024. Hoje é 5 de agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós contarmos assim. Como nós estamos no início, podemos contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se você pegar 1189 e dividir por 150, que são 150 dias, você consegue ler a Bíblia ainda esse ano, lendo apenas 8 capítulos por dia. Se você começar hoje, até o dia 31 de dezembro, você vai ler a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, lendo apenas 8 capítulos por dia. Se esse ano você não conseguiu orar ainda 1 hora, você terá a chance de esse ano orar ainda 75 horas, se você orar 30 minutos por dia. Esse ano você poderá orar ainda 75 horas. Significa que o teu joelho ficará calejado. Se você não derramou ainda lágrimas esse ano aos pés do Senhor, você tem 5 meses para se recuperar. Se você ainda não evangelizou ninguém esse ano, você tem 5 meses para ganhar uma alma para Jesus. Pastor, eu nem li, eu nem orei, eu não evangelizei, estou me congregando pouco. Você está incluído em Apocalipse 2 e 5. Você não está vivendo o primeiro amor. Eu não estou lendo esse texto para te condenar. Eu não estou lendo este texto para te apontar pecado. Eu estou lendo este texto para te dizer que Ele te convida a voltar. Ele te convida a retornar esta noite. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer visitar a tua casa. Ele quer estar contigo lá em tua casa. Aleluia. Me dê mais 5 minutos. O arrependimento verdadeiro leva à conversão. E a conversão é essa volta que a igreja de Éfeso precisava fazer. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus falou muito profundo comigo nesse texto. A mudança, a conversão de verdade é mudar de rota, é dar uma volta e dizer: por aqui eu não vou mais. Eu lembro de uma história de um obreiro que ele me relatou, dizendo: pastor, eu vou lhe contar essa história porque no futuro vai servir para o senhor e o senhor pode falar por onde o senhor passar. Diga, meu irmão,
Ele disse: quando eu ia dirigindo para o meu trabalho, uma mulher começou a dar em cima de mim. E no primeiro dia eu dizia assim: tu é besta, égua, eu vou te vencer. Eu não tenho nada a ver contigo. Ela dava psiu e mais psius e ele nem se importava. Com uma semana ele começou a gostar do psiu e começou a dizer: parece que eu já estou apaixonado. Com 2 semanas, quando ele estava para cair, ele lembrou que era crente, se trancou num quarto, colocou o rosto no pó e disse: Senhor, eu estou quase caído, mas eu não caí. Eu pensei que eu vencia, mas não conseguirei vencer. E eu sou teu servo, eu sou crente, eu não quero cair. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E ele começou a chorar na presença de Deus, e ele disse que a glória de Deus desceu do quarto. E ele sentiu uma mão sobre ele dizendo: a solução é tu mudar de rota. E ele começou a ir para o serviço por outra rua e nunca mais viu Satanás. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Ele vai te matar. Ele vai te destruir. Imagine você enfrentar um grande cão pitbull. Imagine você diante de uma onça pintada. Imagine você diante de um leão feroz e faminto. Você o venceria? Agora junta os 3 que são mais fracos do que apenas o pecado. Só quem vence o pecado é o sangue de Jesus. Não brinque de ser crente. Não tenha medo de confessar seu pecado e dizer: pastor, eu pequei, eu preciso retornar, eu preciso reconciliar. Faça isso enquanto é tempo, porque o tempo não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é o sangue de Cristo, com o coração contrito de quem confessa. Lembre, arrependa, volta e pratica. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Que primeiras obras são essas? Aquelas obras, irmão, da crença velha. É crença. Aquela crença, irmão, que quando era domingo de manhã tu acordava cedo, dizia: hoje é beber. Aquela crença de acordar mais cedo e se dobrar no pé da tua cama. Aquela velha crença de se trancar no quarto secreto. Aquela de folhear a Bíblia e dizer: eu preciso ouvir tua voz, Senhor, fala comigo. Mudar de direção. Conversão traz mudança de vida. E nós precisamos entender isso. Mas segunda-feira eu continuo assim. Na próxima segunda eu vou continuar a mensagem. Eu ainda tenho 60 minutos nesse assunto. Não vou cansar vocês. Mas até lá, ore, porque Deus vai te resgatar. Faça uma... Não, isso aqui eu não posso dizer. Mas vou dizer uma mais leve. Faça um exame de consciência e veja como você está com os céus. Como você está com os céus? Você pode morrer hoje. Você pode ser visitado hoje pelo anjo da morte. Está pronto para ir para o céu? Não, pastor. Você não precisa vir à frente. Eu não vou fazer isso com você. Deus me guarde.
mas volte para casa dizendo: eu preciso mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu preciso mudar, eu vou dar outra volta, eu vou dar meia volta, eu vou ter que voltar, eu vou ter que retornar, eu preciso mudar. Aleluia. A igreja de Éfeso precisava entender isso. Se converta, mude de atitude e volte a se firmar no pilar do amor. Prepara o hino aí, Dorival, e já chega cantando. Meus irmãos, voltemos ao primeiro amor. Pastor, eu esperava que o senhor fosse mais leve ou mais pesado. Não, os irmãos me acabaram de me homenagear e eu perdi até a inspiração. Eu vou pegar leve hoje porque vocês foram muito bem comigo hoje. Na segunda eu continuo. Na segunda eu venho e trago o cinto de segurança, porque eu vou dizer tudo o que o Senhor mandar. Oremos, leiamos a Bíblia. Pastor, eu não consigo orar. Consegue, é porque a prova está pouca ainda. Na prova você chora, você coloca o rosto no pó. Pastor, mas eu estou tão bem que eu não consigo ter provação. Eu tenho uma receita para ti que eu dava para os irmãos e dou por onde eu passo. Mas eu estou aqui lutando para o Senhor ter misericórdia de mim. Aí tu começa por aí. Daqui a pouco, irmão, tu está cheio da graça. Foi 30 minutos só tu dizendo que não presta. E você consegue mais, porque tu sabe mais do que eu, e Deus sabe mais do que nós não prestamos. Então comece dizendo que não presta logo, te humilha logo, mude de vida logo, pegue o beco, volte pelo atalho, corra para os pés do Senhor, enquanto é tempo. Enquanto o Lourival canta, você pode vir aceitar Jesus e se reconciliar com o Senhor.